Bom, pessoal, vamos lá então? Legal? Primeiro, agradecer aqui que todo mundo esteja aqui, domingo alegre, domingo feliz. Hoje é dia 7, né, de maio, domingo para a gente sair na frente, né, para a gente tá lutando aí pelos nossos sonhos, pelas nossas conquistas. A gente hoje está começando uma nova frente aqui, que é a parte de ótica, tá bom? Uma parte de ótica que eu pretendo, agora no mês de maio, começar e terminar a ótica em maio. Por isso que a gente está dando uma acelerada agora, tudo bem? Ótica envolve a parte de introdução, que é a parte de hoje, que a gente vai falar, de eclipses, de cores, né, alguns fenômenos, que é uma parte muito importante, diga-se de passagem, o Enem adora, Cesupa também cobra, então, mas o Enem especialmente, ele gosta muito dessa parte inicial. 7 de abril, foi mal, 7 de abril, né, maio. É verdade, eu tô em maio, cara, que loucura. Melhor, ganhamos um mês, hein? Ganhamos um mês, abril, cara. Então vamos matar a ótica em abril, cara, foi mal. Valeu, hein? Eu tô maluco já. E dentro dessa primeira parte de ótica aqui, três habilidades principais nós vamos trabalhar aqui dentro, tá? É importante entender isso. Quando você pega uma questão, muitas vezes um item do Enem, uma questão, ele aborda uma habilidade, mas também tem braços em outras. Isso pode acontecer, tá? Tem uma habilidade principal, mas tem outras que também estão ali, que são coadjuvantes. Então você tem ali a habilidade H3, que é confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. Tem uma questão muito legal que o Enem colocou sobre eclipses, que fala sobre isso, né? As pessoas se erram, não entendem bem, e tem um senso comum. Senso comum é o que normalmente as pessoas pensam, né? Que é muito diferente do que a ciência mostra ou comprova, né? Um exemplo clássico é se você fala assim, pô, eu larguei dois objetos. Eu larguei, por exemplo, uma pedra e uma folha de papel. Quem chega primeiro no solo? Ah, professor, quem chega primeiro no solo é a pedra, claro, já fiz isso. Se eu largar aqui em casa a pedra e o papel, a pedra, vá, o papel vem devagarzinho. Aí, por que isso acontece? Porque a pedra chega primeiro que o papel. O que vocês acham? Senso comum. Qual é o senso comum? A pedra pesa mais. A pedra pesa mais, chega primeiro, né? Só que isso aí, nós sabemos que isso é errado, tá? É muito errado. Na verdade, o fato da pedra chegar primeiro é porque a folha sofre maior resistência do ar, tem maior área, o atrito do ar é maior, tá? Então ela não consegue se mover com tanta velocidade, né, quanto a pedra. Se fosse no vácuo, se você tirar o ar, se você fizesse essa experiência na Lua, por exemplo, ou numa câmera tirando o ar no vácuo, a pedra e a folha chegariam ao mesmo tempo. O tempo de queda não depende da massa ou do peso. Entendeu? Então, isso é um erro clássico, né, que o vestibular já cobrou algumas vezes, a gente vai falar isso com vocês aqui também, tá? Mas só dando uma ideia do que seria a ideia do senso comum. Outra ideia do senso comum vamos lá, quanto mais calor eu forneço para o corpo, maior a temperatura mede calor, que também está errado. Temperatura não mede calor. Eu posso fornecer calor para um corpo e a temperatura se manter constante quando o corpo muda de estado físico, né? Então são coisas diferentes. Então, se o corpo tiver, eu posso ter água fervendo, eu fornecendo calor para a água e a temperatura não tá aumentando, porque ela está fervendo, ela está em mudança de estado, em ebulição. Então, novamente, mostrando que a temperatura não mede calor, são grandezas diferentes. Então, são exemplos clássicos aí que o Enem já cobrou sobre senso comum, tá? Uma outra habilidade, caracterizar causas ou efeitos de movimento de partículas. Vamos falar sobre isso, né? Objetos, corpos celestes, fases da Lua, eclipses, está associado nessa habilidade, tanto recorrente nas provas. E a 22, compreender fenômenos decorrentes da interação entre radiação e matéria. Tá? Então, por exemplo, a questão quando a gente fala de luz, quando a gente fala de espectro eletromagnético, qual é aquela que causa a ultravioleta causa o quê? Bronzeamento. O infravermelho causa o quê? O aquecimento. O infravermelho são as ondas de calor, efeito estufa. Entender isso. Cores dos objetos. Por que um objeto verde no ambiente com luz, por exemplo, vermelha, fica preto? Né? O que define a cor de um objeto? Então, isso são questões que envolvem a habilidade H22.
Tudo bem? Então vamos trabalhar isso aqui dentro da... Já trabalhamos lá em ondulatória, vamos reforçar isso aqui dentro de ótica também. Beleza? São alguns exemplos. Então a ótica ela tem essa primeira parte inicial, super mega importante, que é hoje. Depois ela vem a parte de espelhos, planos, esféricos, reflexão da luz, vamos falar de espelho plano, espelho esférico, sem gastar muito tempo com isso. São assuntos bem menos recorrentes, mas é importante você ter uma visão disso aqui. E depois a gente entra em refração, que aí é legal, né? Índice de refração, dispersão, arco-íris, miragem, reflexão total, fibra ótica, né? Tá tudo dentro de refração, você não pode perder isso. E aí depois a gente entra na parte de lentes, né? E consequentemente defeitos da visão, finalizando ótica. Então a ótica é isso, tá? Estudo da luz. A parte de introdução, que é essa parte de hoje, esses fenômenos, né? E eclipses. Depois nós temos o quê? A parte de reflexão, que são os espelhos. Essa é a parte menos recorrente, talvez menos importante, mas não vamos passar por isso. Como eu sempre falei no início para vocês, galera, o certo é dar ênfase no que o Enem gosta. Não te apaixona porque não cai na prova. Tem que ver, que ninguém é besta, vai que aparece, né? Não quero queimar minha língua, eu tô logo avisando. Então a gente vai ver tudo. Mas sempre colocando uma lupa, sempre dando atenção para aqueles pontos que realmente isso vai cair, isso pode cair, tá? Então, assim, e esse é o segredo. Se você tentar querer ser bom em tudo, você não vai ser bom em nada. A regra de Pareto é isso, né? 80% dos seus resultados equivale a 20% dos seus esforços. Então, se você sabe focar em 20% dos assuntos mais importantes, esses 20% dos assuntos mais importantes correspondem a 80% da sua prova. Isso vale, tá? Isso vale para qualquer área, tudo bem? Então, vamos trabalhar isso. Não quer dizer que eu vou estudar só 20%, tá? Vamos ver tudo. Mas, por exemplo, quando for véspera da prova, galera, a prova é a semana que vem, a gente está fazendo aquela revisão final, véspera, né? Vamos eles 20%, tá? Para você gabaritar a prova. Esse é o segredo. Por isso que o pessoal fala, pô, o Fabrício faz aula, faz aulão e acerta tantas questões, gabarita quase toda a prova, né? Ou comenta as questões, claro que não dá para ser igual, mas é porque é estatística, cara. Se você conhece estatística, você tem grande chance de ter sucesso. Tudo bem? Bom, dito isso, para a gente não perder mais nenhum minuto aqui, né? Vamos conversando, vamos falando. Eu gosto de conversar com vocês, a gente quase não conversa, né? A gente já chega aula, 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 aula. Acho que a conversa é importante às vezes para dar uma orientada e vamos na sequência aqui. Tudo bem? Vamos lá então, galerinha. Vamos para cima. Beleza? Vamos lá, vamos acelerar que daqui a pouco eu tenho uma ferinha aqui em casa que vai acordar. Alguém tem ferinha em casa? Tem que acordar, papai, quero ir para a praça, quero passear, e papai corre, né? Depois que a gente é pai depois dos 40 anos é muito legal, né? A gente faz tudo pelos filhos, né? É muito bacana. Vamos lá, vamos fazer aqui, né? Vamos começar aqui a falar um pouquinho da ótica aqui. Pessoal, aqui nós temos um esquema simples aqui, rápido, só para você lembrar, a estrutura do olho, tá? Beleza? Estrutura do olho. Então, você tem aqui no olho a parte colorida, né? Essa parte que todo mundo tem aqui, essa parte, alguns têm castanho, outros um tal de cor de mel, né? E assim vai, azul, verde, né? E você tem essa parte aqui que é a nossa íris, né? Juntamente com ela, você tem uma abertura central, que é uma espécie de um diafragma. Essa abertura é chamada de pupila. E a função desse sistema, íris e pupila, qual é a função? Por que a pupila ora aumenta e ora diminui? Vocês já repararam? A pupila aumenta e diminui. Ela aumenta e diminui, né? A pupila tem como função, né, controlar o que, pessoal? A entrada de luz. Para você ver os objetos, para você me ver aqui, você tem que receber a luz que vem dos objetos. Então, se eu estou enxergando ali uma xícara, é porque a luz sai da xícara e entra no meu olho. Então, quem faz esse controle é justamente a pupila e essa abertura com a íris, né? É uma espécie de diafragma. Então, quando o ambiente está escuro, que tem pouca luminosidade, a pupila aumenta. Por quê? Para entrar mais luz. Porque pouca luz você não consegue ver bem. Então, está escuro, a pupila cresce. Pode reparar, se você estiver num quarto escuro, a pupila vai dilatar.
E é curioso que, às vezes, o que acontece? De repente, você entra num ambiente escuro, você vem ali, por exemplo, da sala, à noite, tá iluminado, entra no teu quarto, tá escuro, e aí o que acontece quando você entra no seu quarto? Inicialmente, você não vê nada, tá meio, tá um breu. Ou então, tu tá na tua casa, lá falta energia, inicialmente fica um breu. Mas passado alguns instantes, você começa a enxergar melhor. Repararam isso já? Nunca repararam? Parece que o teu olho consegue se adaptar àquela falta de luz, não é verdade? Por quê? Porque com o passar do tempo, a pupila começa o quê? A dilatar, começa a crescer, né? Então a pupila cresce e ao crescer entra mais luz. Ao dilatar, ao aumentar, entra mais luz. Então, você está num ambiente que tem pouca luminosidade, a pupila estava fechada, tinha muita luz e ela dilata, ela cresce. Ao crescer, a quantidade de luz aumenta e aí você começa a enxergar melhor. Essa luz, galera, ela vai entrar e ela vai passar aqui por vários lugares aqui do teu olho, né? Ela vai atravessar aqui, ó, toda essa região, ela vai passar aqui pela córnea, ela vai passar pela nossa lente natural aqui, ó, tá vendo essa lente aqui, ó, que é o cristalino, tá certo? E vai ser projetada aqui no fundo do olho, né? Aqui na nossa retina, tá? É aqui na retina que atrás que a imagem ela é formada, né? Tem gente pedindo para entrar, Bia? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que todo mundo já entrou, né? Aqui, tá? Então é lá na retina que a imagem ela vai ser formada. E lá na retina tem duas células aqui atrás, pessoal, fotossensíveis. Opa, que células são essas ali? São os cones e são os bastonetes, né? Os cones são responsáveis pela visão em cores e os bastonetes são responsáveis pela visão, né, normal, preto e branco, vamos dizer assim, tá? Quando a pessoa tem algum problema nos cones, ela tem um daltonismo, ela não consegue distinguir bem as cores. Vamos falar disso em algumas questões daqui a pouco. Então, de forma sintetizada, é isso. Então, o olho tem essa abertura central, que é a pupila, a luz passa aqui pela córnea inicialmente, aqui, tá? Atravessa aqui a abertura, que é a pupila, atravessa o que? O nosso cristalino. E aí é legal reforçar que esse cristalino aqui é uma lente que ela pode mudar, tem os músculos ciliares que deformam essa lente, né? Vamos falar isso depois em defeitos da visão, né? Eu posso comprimir o cristalino, aumentando a convergência dele, eu posso relaxar, diminuindo a convergência, né? É isso que faz com que você mantenha o foco. Quando você aproxima um objeto do teu olho aqui, ó, ele está mudando o grau dele. O teu olho está mudando, o cristalino está sendo deformado. Quando você olha algo para longe, o cristalino tem uma forma. Quando você olha algo para perto, ele é deformado, ele é comprimido para manter a visão, para manter a imagem aqui na tua retina. Com a idade, esse poder de acomodação visual do cristalino, esse poder de acomodação visual, ele é perdido. Por isso que as pessoas com a idade passam a ter dificuldades em ver objetos, o quê, galera? Em objetos próximos. Depois de um certo tempo, 40 anos, a pessoa já não consegue ver bem de perto. O que ela faz para ler? Ela afasta, né? Vocês repararam isso? Seu avô, seu pai, sua mãe, para ler alguma coisa, deixa eu ver. E às vezes isso aparece mais cedo, com 20 e pouco, raramente, mas pode acontecer. 30 anos, a pessoa já pode ter o que a gente chama de quê? Quem é que lembra dessa doença? É a vista cansada, ou a presbiopia. Eu estou me adiantando aqui, né? Mas eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Beleza? Vou falar disso mais tarde. Olha o grupo, o que que houve lá no grupo? Ah, galera. Não, acho que todo mundo. Quem pediu para entrar, eu já liberei aqui, pessoal. Estou liberando a galera para entrar aqui. Tá? Ó, a Yara já tá aí, ó. Tá vendo? Tá bom? Não tem. Aparecer aqui, eu vou liberar. Beleza? Então, com o passar do tempo, esse poder de acomodação visual do nosso cristalino, opa, ele vai se perdendo. Ele vai se perdendo. Então, aí você passa a ter um defeito visual, que é a vista cansada ou presbiopia. Bom, então, e lá no fundo aqui, como eu falei para vocês, aqui na nossa retina, é onde a imagem ela é formada. Tá vendo aqui, ó, na retina? Ó, né? Aqui é o nervo óptico. Né? Então, são células fotossensíveis, a luz incide ali, né? Essas células transmitem um impulso elétrico por nervo óptico que leva para o teu cérebro. E aí a imagem é formada. Beleza? Vamos falar disso bastante
Vamos aprofundar isso lá em Defeitos da Visão, só um panorama aqui, tá bom? Beleza. Então, resumindo, para você ver algo, você tem que receber a luz desse algo. Então, você pode receber a luz de um objeto que tem luz própria, e aí ele é chamado de fonte primária. Pessoal, o detalhe é que eu mandei o PowerPoint para vocês aí no grupo. Tem essa apresentação para vocês anotarem, riscarem, tá? É muito mais prático assim do que aqueles textos com teoria. Aqui o negócio é pragmático, é para não perder tempo, tá? Então, fonte de luz pode ser primária, tá? O que é uma fonte primária? Tem luz própria. Por exemplo, o sol, as estrelas, uma lâmpada ligada, né? São fontes primárias. Ou fontes secundárias. O que são fontes secundárias? São fontes que você vê, eles emitem luz, mas não é luz própria, eles apenas refletem a luz. São fontes secundárias. Se você vê a Lua, por quê? A Lua tem luz própria? Não. A Lua reflete a luz de quem, galera? Do Sol. Então, a Lua é uma fonte primária ou secundária? A Lua é uma fonte secundária. Você enxerga uma rosa, por quê? A rosa tem luz própria? Não. A rosa reflete a luz, correto? Essa rosa no quarto escuro, você não iria ver, porque ela não tem luz própria, ela precisa refletir a luz de uma fonte primária. Então, fonte primária tem luz própria, fonte secundária apenas reflete a luz. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Então, o processo de visão qual é? Lembrando, para você receber alguma coisa, você tem que receber a luz que vem do objeto, tá? Então, eu lembro até de uma questão do Enem que falava sobre isso, né? Ela falava assim, pô, a pessoa para enxergar alguma coisa, falava de teoria da visão na questão. E aí falava que os olhos emitiam um raio de luz. Os olhos emitiam um raio de luz que assim conseguia enxergar os objetos. Cara, isso a gente sabe que está errado, mas muita gente marcou isso, você acredita nisso? Né? Essa teoria de que o olho emite um raio de luz é uma teoria muito antiga. Imaginava-se isso realmente na Grécia Antiga, imaginava-se que o olho emitia um raio, né, que tateava o objeto e a gente conseguia ver. Olha que loucura. Nosso olho não emite raio nenhum, pô. Tu não é X-Men, não é super-homem, não viaja. Nosso olho, ele recebe a luz. Nosso olho recebe a luz. Então, para você ver alguma coisa, você tem que receber a luz que vem dos objetos. Essa é a teoria, tá bom? Beleza? Então, aqui eu tenho uma fonte de luz primária, que é uma lâmpada, a fonte secundária e a luz chegando no observador. Quando a gente fala em luz, a gente pode classificar em 3 categorias um feixe de luz. Quando esse feixe ele concentra a luz, o nome já fala, ó, feixe concentra. Se ele concentra, ele é convergente. Então, se a luz concentra no lugar, converge. Então, é uma fonte convergente. Então, vamos falar de lentes convergentes. O que é uma lente convergente? Aquela que converge a luz. Tudo bem? O olho humano, o que vocês acham que o olho humano ele é? A luz atravessa a córnea, o cristalino e joga aqui na retina, ó, aqui atrás. Né? O olho humano é um sistema o quê? É um sistema convergente, boa, porque converge, concentra na retina, tá bom? Então, fonte, o sistema convergente que ele concentra. Aqui eu tenho uma lupa, a luz atravessa a lupa, ó, e concentra aqui no foco. Você pode queimar um papel com uma lupa, né? Aquela lente de aumento que você tem em casa, você deve ter em casa uma lentezinha de aumento, aquela lente é uma lupa. Se você colocar na luz do sol, ela vai concentrar a luz ali. Pode até queimar um papel, tá? Que é o sistema convergente. Sistema divergente é aquele que abre a luz, ó. Abre a luz, ó. Diverge. Quem diverge, briga. Quem briga, se afasta. E aí chamamos de sistema divergente. Se eu pegar uma lanterna e focar numa parede, ela vai iluminar uma área maior do que a lanterna, porque a luz ela abre, a luz diverge. Sistema divergente. Olha a lente divergente como abre aqui, ó. Lente divergente, tá vendo ela abrindo? Beleza? Essa é a ideia, tá bom? Ok? Por exemplo, no caso do míope, olha só, eu adoro dar essas dicas, né? Eu nem falei da matéria ainda, já tô... Como é o nome quando o cara vai no cinema, aí ele vê o cinema, vê lá e chega pro colega e começa a falar do filme, né? Ó, spoiler, boa, 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 tô dando spoiler, boa, boa, olha aí, né? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Tinha esquecido, cara, desse nome. Então, por exemplo, no míope, no caso do míope, no olho do míope, cara, a luz cai antes da retina, ó. A retina tá bem aqui, a luz cai antes. Então, para corrigir esse problema, o que eu tenho que fazer com esse raio de luz? Eu tenho que jogar aqui para trás, ó. Se eu tenho que jogar lá para trás,
Isso aqui a gente vai estudar depois. Isso aqui é só um spoiler, galera. Só um spoiler. Tá? Então, se a luz está caindo aqui, eu tenho que jogar aqui para trás, eu tenho que fazer o que com esse feixe? Fechar ou abrir? Tenho que abrir. Eu tenho que abrir. Né? Se eu tenho que abrir, eu vou. Isso! Aí eu uso uma lente aqui, ó, divergente. Ó. Então, usando uma lente divergente, eu jogo a luz aqui atrás. Eu tiro daqui, jogo para trás e a visão do cara fica normal. Eu vou abrir esse feixe. Por isso que a lente do míope ela é divergente. Viu como a física é fácil? Viu como a física é legal? Às vezes um conceitozinho aqui você usa lá na frente, né? Beleza. E por último, cara, eu tenho um feixe paralelo. Feixe paralelo, o nome já fala, o feixe, os raios são paralelos. Então você tem um laser, você pegar um laser, a luz do laser ela é bem colimada, ela é paralela, ela ilumina uma área praticamente igual à sua abertura, não abre, né? Você tem aqui uns holofotes também, então são feixes paralelos ou cilíndricos, né? Muito bem. Rapidinho, vou correr um pouquinho aqui, isso aqui é bem simples, tá? Na verdade, eu nem precisava explicar isso, eu acho que você olhando na apostila, você já vai entender. Mas vou falar. Meio transparente é aquele onde a luz passa com facilidade, com regularidade, né? Aí você vê os objetos com clareza. O vidro comum, ar limpo, água limpa em pequenas camadas, são meios transparentes. Meio translúcido é aquele que a luz atravessa, né? Mas ela atravessa com dificuldade. Seria mais ou menos isso, ó. No meio transparente, a luz passa sem sofrer desvios, né? Ele passa com nitidez, sem grandes desvios, tá? Mantendo a regularidade. No meio translúcido, a luz ela atravessa, sofrendo, né, mudanças aí na sua propagação. Então, é o meio translúcido. E no meio opaco, o que seria o meio opaco, galera? É aquele onde a luz não passa, a luz não atravessa o meio. Então, você não vê. Eu tenho uma porta aqui, eu não estou vendo do outro lado, porque a porta de madeira é opaca. Então, a luz não atravessa a porta, eu não consigo ver o que há do outro lado. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. A luz é uma onda eletromagnética e a sua velocidade vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo. É bem alta, né, galera? Beleza? Ou 3 10 a quinta quilômetros por segundo. Sendo que 1 quilômetro, vamos lembrar, são 1.000 metros. Então, se eu colocar 1.000 bem aqui, eu caio para cá, não caio? Fica 10 a quinta com 10 a terceira, que vai nos dar quanto, pessoal? 10 a oitava. Essa é a velocidade da luz no vácuo, também chamada velocidade máxima, né? Muito bem. Quando a luz entra no meio material, na água, no vidro, ela reduz a velocidade dela. A luz não gosta de matéria. Já falamos isso lá em ondulatória, mas só relembrando, né? A luz é uma onda eletromagnética, ela não gosta de matéria. Então, ela tem velocidade máxima no vácuo. Ao entrar no meio material, ela perde, né, um pouco dessa sua velocidade. A gente vai falar isso em refração. Quando a luz muda de velocidade, é a refração, tá? E uma grandeza chamada índice de refração vai nos dizer quanto ela perdeu de velocidade, tá bom? Beleza? Vamos lá. Um princípio muito importante, ela muda de meio, isso, Bia. Quando ela muda de meio, ela muda a sua velocidade, tá? Essa velocidade 3 de 10 oitava é no vácuo, a velocidade máxima, que a gente considera no ar também, tá? A título de exercício, no ar a gente considera, há uma pequena redução no ar, mas muito pequena, a ponto da gente considerar para facilitar nossos cálculos aí. Princípio da propagação retilínea da luz, que fala que em meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta, tá? Linha reta. E aí, isso explica a formação de sombra, a formação de penumbra, a formação de eclipses, a propagação retilínea da luz tem várias aplicações dentro da ótica, tá? Câmera escura de orifício, projeção de sombra, tudo isso é baseado na propagação retilínea da luz. Então, em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Professor, a luz pode desviar? Ela pode mudar a direção dela? Pode. Quando é que a luz muda de direção dela? Se ela mudar de velocidade. Né? Se ela mudar de velocidade, ela pode mudar a sua direção. Depende de como ela incidir. Tudo bem? Se ela tem uma placa de vidro, ela incide obliquamente no vidro, ela vai desviar, vai mudar a sua velocidade. Se ela incidir perpendicular, ela não muda. Mas calma, que isso a gente vai falar depois. Fica calmo. Mas a luz ela pode mudar a sua direção caso ela mude de velocidade. Pode mudar. Tudo bem? Ou também, e aí já é um pouquinho mais de física, né? Física mais avançada, quando ela passa por um grande campo gravitacional, é chamada lente gravitacional.
Quando a luz passa por um buraco, perto de um buraco negro ou de uma estrela muito massiva, ela pode mudar a sua direção. A luz é atraída pelo campo gravitacional. Eita, que loucura! Mas relaxa, isso aí já é uma outra física, tá? Que estuda essa área aí. Tudo bem? Beleza? E também poderia falar que quando ela sofre difração, né? Quando a luz atravessa uma pequena fenda, ela pode também mudar a sua direção, sofrendo o fenômeno da difração, que é quando ela contorna, tá? Uma fenda. Bom, são casos particulares, mas de modo geral, aqui na ótica, a gente trabalha com a propagação, com esse princípio da propagação retilínea da luz. E aí, dá uma olhadinha aqui na imagem de novo. Perceba que a sombra, o que é sombra e penumbra? Sombra é a região que não recebe luz, não recebe luz. E a penumbra é a região que recebe a luz parcialmente. Essa é a diferença. Por exemplo, se eu tenho uma fonte pontual bem aqui, tem um objeto, ó. O que é uma fonte pontual, galera? É um ponto de luz. É um ponto de luz, um ponto aqui, e ele ilumina. Olha como a luz vai na reta. Como a luz vai na reta, o que vai acontecer? Essa região aqui toda, aqui não recebe luz. Recebe luz aqui, daqui para cima, daqui para baixo. Ah, professor, mas a luz fez isso aqui. Não, ela não vai fazer isso, porque ela vai na reta, lembra? A luz vai na reta. Então, essa região que não recebe luz é a sombra. Então, quando a gente tem uma fonte pontual, um ponto só, a gente tem aí a formação de sombra apenas. Quando a fonte ela é extensa, e o que é uma fonte extensa? Tu não tem um ponto, mas tu tem vários pontos emitindo luz. Tem um ponto A, tem um B, tem um C, tem vários pontos aqui emitindo luz. E aí, como você tem vários pontos emitindo luz, o que vai acontecer? Vai aparecer a sombra, mas também eu vou ter regiões que vão receber a luz parcialmente. Então, eu tenho a sombra. Quem é a sombra? É que a região que ninguém consegue iluminar, né? Recebe luz nenhuma, é a sombra. Mas, por exemplo, essa região bem aqui, ó, tá vendo? O ponto a luz do A chega aí, ó. Ah, é verdade, olha, a luz do A chega. A luz do B não. Ó, a luz do B tangencia o objeto, vem para cá. Ah, professor, então aqui recebe do A, mas não recebe do B? É. E aqui, professor? E essa daqui? Aqui, a luz do B vai chegar, ó. A luz do B chega aqui. É, a luz do B chega. E a do A? A do A não, daqui para baixo. Ah, entendi. Então, essas regiões que recebem a luz parcialmente, como é que a gente chama? A gente chama de penumbra. Isso acontece quando a fonte ela é extensa. Cara, vou dar um exemplo para você. Você acha que o Sol para a Terra, o Sol para a gente gente está aqui na Terra. Você acha que o Sol é uma fonte pontual ou uma fonte extensa? O que vocês acham? Hein? O Sol visto da Terra, seria classificado como uma fonte pontual ou como uma fonte extensa? O que vocês acham, galerinha? Hein? Ninguém quer chutar aí? Hein? Isso, boa, é uma fonte extensa. O Sol da Terra é uma fonte extensa, cara. Você não vê um ponto. Existem outros sóis, vamos fazer assim, outros sóis, que são estrelas, que estão tão longe da gente que você vê à noite um pontinho brilhante à noite, não vê? Olha aquela estrela longe. Aquilo para a gente é uma fonte pontual. Mas aquela estrela, cara, tá muito longe, cara. Tá anos e anos luz de distância. Anos luz da Terra, tá muito longe. Então, para a gente, aquela estrela pode ser até maior que o nosso Sol, mas para a gente ela é um pontinho, é uma fonte pontual. Já o Sol que está aqui do lado, a luz do Sol leva apenas 8 minutos para chegar aqui na Terra. O Sol que está aqui do lado, a gente olha, vê aquela bola, né? Aquela bola bonita. O Sol é uma fonte extensa para a gente. De repente, o Sol, visto por um extraterrestre lá numa outra galáxia, para ele o Sol é uma estrelinha. Para a gente, não. Para a gente, o Sol é um globo imenso ali, beleza? Eu estou te falando isso porque quando a Lua se mete bem aqui na frente, quando a Lua se mete entre a Terra e o Sol, o que vai acontecer? Que fenômeno acontece quando a Lua entra entre a Terra e o Sol? Se mexe bem ali, bem no meio ali. Que fenômeno vai acontecer? Ninguém quer falar para mim? Que fenômeno acontece quando a Lua eclipse. Boa! Boa, vamos acordar, galera! E aí, quando tem um eclipse, deixa eu te contar uma coisa aqui, cara. Você sabia que vai ter uma região aqui que não vai receber luz nenhuma? Vai ter uma região aqui que não vai receber nenhuma luz, mas eu vou ter regiões que vão receber a luz parcialmente. Então, no eclipse, tem uma região aqui, ó, de sombra. Olha para a figura, bem aqui, ó, sombra. Essa região aqui é sombra. Quem está bem aqui, o eclipse é total, tá? Beleza?
E aqui é uma região de quê? É uma região de penumbra. Região de penumbra. Ou seja, é um eclipse parcial. A Lua não encobre todo o Sol, encobre uma parte do Sol. Por que que existe sombra e penumbra? Por que que eu tenho eclipse total e parcial? Porque o Sol é uma fonte o quê pra gente? É uma fonte o quê? Extensa. Olha que pergunta legal. Olha que pergunta que de repente um item do Enem pode colocar lá para você. Por que que na formação do eclipse solar aqui na Terra nós temos formação de sombra e penumbra? Nós temos eclipse total e eclipse parcial, porque o Sol é uma fonte extensa. Sendo uma fonte extensa, ele gera tanto sombra quanto penumbra. Tudo bem? Muito legal. Vamos falar disso daqui a pouco. Eu não estou falando de eclipse ainda não, cara. Vamos lá. Então, só para reforçar, bora ver se você pegou a malandragem. Vem comigo. Ei, acorda aí. A luz que está iluminando esse objeto e esse aqui, o primeiro, esse aqui, que fonte é essa que está iluminando aqui? Que fonte é essa? Que fonte é essa que gerou aqui? Isso aqui é uma fonte pontual. Ou pontiforme, é um pontozinho. Que fonte é essa que iluminou aqui, gerou essa imagem aqui, gerou essa sombra? Aqui é uma fonte extensa. Boa, Vitor, legal. Por quê? Porque tem sombra e tem penumbra. Tem os dois. Muito bom. Eu acho que todo mundo entendeu isso. Ninguém vai errar. Gabarito e vamos para cima. Vamos lá. Câmera escura é uma aplicação também de propagação retilínea da luz. Você põe um objeto ali, a luz parte do objeto e projeta uma imagem ali atrás. E olha que curioso como fica a imagem, ó. O nome câmera escura de orifício é um nome feio, é um nome chato. Mas vamos jogar no nosso dia a dia. É, boa Maria, invertida, exatamente, porque a luz que sai aqui do ponto A, ela não vai chegar aqui e fazer uma curva, vai aqui para cima. Não, ela vai na reta, né? Como ela vai na reta, ó, ela projeta aqui embaixo, a linha. A luz que sai aqui debaixo do B, vai na reta, projeta lá em cima. Muito bem, belinha. E a imagem, ela fica invertida. Bem lembrado, golaço. Ainda bem que vocês enxergaram isso, galera. É isso aí. Papo reto aqui, vamos para cima. Uma aplicação da câmera escura. Alguém pode me dar um exemplo prático de câmera escura? Alguém pode me dar um exemplo prático de câmera escura? Hein? Não? Ninguém pode dar um exemplo prático? Eu vou te dar um exemplo. Não, espelho não, não é. Espelho, a luz bate e volta. Fotografia, boa, máquina fotográfica, né? Mas ali é reflexão da luz no espelho, né? Na colher também, tá? É diferente do princípio da câmera escura. Então vamos lá, máquina fotográfica é um exemplo. Olho humano, cara. O olho humano, pô, o olho humano é um exemplo, né? Quem é o orifício aqui? Por isso que eu falei aquele início da aula, eu tava conversando. Eu comecei, né, com aquela parte de olho para dar aquela ideia para vocês, porque pra gente conversar aqui no mesmo nível, né? Quem é o orifício aqui? Quem seria o orifício aqui no olho? Seria a nossa pupila, ó. O fundo da caixa aqui, ó. Olha aqui atrás do olho. A nossa retina. Ah, professor, então quando eu olho uma pessoa na rua, meu amigo aqui, eu enxergo ele lá atrás, de cabeça para baixo? A imagem lá na tua retina, ela parece invertida. Caraca, eu não sabia disso. Cara. É o teu cérebro que corrige. Pá, beleza. Então, câmera escura é bem legal. E aí, quando a gente fala em câmera escura, a gente pode até brincar aqui de matemática. Tem uma fórmula, uma equação que, pô, não é para te decorar, cara, é para te entender. Tá vendo aqui esses triângulos? São opostos pelo vértice. Né? Então, aqui tem um objeto, que eu vou dizer que a altura dele tem O, a imagem tem a altura I, distância do objeto para a câmera escura eu vou chamar de P, e o tamanho da caixa eu vou chamar de P'. Como são triângulos semelhantes, já que os ângulos internos são iguais, a gente pode fazer uma brincadeira aqui, não posso? O que eu posso dizer? Que a altura do objeto, O, está para a altura da imagem. Se eu estou falando que O está para I, como é que fica a sequência? Se O está para I, volta para cá. O P, o tamanho do triângulo maior, a altura do maior aqui, o P estaria para quem? Para o Pelinha. Boa. Posso escrever assim? Ou também posso escrever assim, por exemplo, O está para P, esse está para esse, O está para P, base do maior para a altura do maior, está para a base do menor para a altura do menor, né? Assim como I está para a Pelinha. Também pode ser assim, tá bom? Como você quiser, tá?
Beleza? Na apostila eu coloquei como? O está para ir, P para linha. Tá? Sempre tá indo para vocês, tá? Mas enfim, cara, escreve como você quiser, anota aí, tá bom? Beleza? Essa é a relação de semelhança. Já já, fica calmo, tem exercício, a gente já vai brincar sobre isso no exercício. Tudo bem? Deixa eu botar logo isso aqui, né? Pelo menos a primeira parte, depois a gente vai para o exercício. A gente pensa que isso aqui é pouca coisa, cara, mas não é, tem muita coisa aqui. Ah, cara, olha essa questão do Enem, que vem em 2015, ó. Botei aqui pra gente só ter uma ideia. O Enem, ele gosta muito dessa parte inicial. Já conversei contigo sobre isso, fica ligado. Ó, entre os anos de mil... Por que tu não gosta? Ó, entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen, né, descreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, com base em experimentos. Explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da óptica, por exemplo. O funcionamento da câmera escura. O livro foi traduzido e incorporado os conhecimentos científicos ocidentais dos europeus. Acontece, mas é isso. Na figura retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Então, vê se você consegue enxergar a imagenzinha aqui para não, né, não errar aqui, ó, porque realmente, se você tem... Por isso que eu falo, cara, o dia que antecede a prova do Enem é um dia que você tem que dormir, você tem que descansar. Se você for com a mente muito cansada para a prova, uma prova é uma maratona, velho. São muitas questões, são muitos itens, é muito cansativo. Tu já chega cansado, você vai errar besteira. Você não vai conseguir se concentrar, você não vai conseguir ler com atenção, você vai errar. Então é mais do que comprovado que você, no dia da prova, você tem que descansar. Isso já foi comprovado por neurociência, por tudo. Antigamente, era muito comum uma prova no domingo, a galera fazer a revisão no sábado. Você lembra? Mas depois de um tempo isso acabou. Todo mundo entende, cara, isso aqui não pode. Não pode ter aula na véspera da prova. No máximo, no sábado, a prova é domingo, sábado de manhã, uma live, uma conversa, até vai. Mas ficar estudando no sábado todo para a prova, ou pior, a madrugada para a prova, você vai chegar estourado, cara. Você vai errar besteira. E o pior é que quando depois você chega na tua casa, você vai ler a prova, você sabia, eu sabia isso, eu errei. Sabe, porque a tua mente estava exausta, você já estava estafado já, você estava estafado. Né? Então, semana que antecede a prova, tem que ir desacelerando, galera. A gente acelera agora, a gente vem no domingo agora, a gente, né, faz esse sacrifício. Para mim não é sacrifício nenhum, amo dar aula, tô junto com vocês, tá? A minha rotina, gente, vocês não têm ideia da minha rotina, é uma loucura. Um dia eu converso da minha rotina com vocês, tá? Vocês não têm ideia do que eu faço durante a semana, eu viajo, volto, viajo, volto. Mas eu amo fazer isso aqui. Hoje eu dou aula porque eu amo, porque eu quero ajudar. Eu me sinto bem depois de uma aula. Pô, tô ajudando a galera, tá? Tô aqui fazendo um pouquinho, contribuindo um pouquinho mais aí. Eu acho que a função do professor é isso. A gente não pode jamais, eu não posso jamais esquecer da minha essência, né? Da onde eu vim, né? Então é importante isso. Então vamos lá. Então aqui eu tenho aqui, ó, um objeto, a luz atravessa essa fenda, ó, e projeta aqui atrás, ó. Você tá vendo aqui a imagem, ó, como é invertida da torre ali? Ó, então aqui seria o furo, isso aqui é uma caixa, cara, ó, tá vendo? Isso aqui é uma caixa, é uma câmera escura, olha a caixa aqui, ó. É uma câmera escura e aqui é o fundo da tela, né? Onde a imagem é formada, ó. Se você fosse fazer uma analogia, uma comparação com o nosso olho, como é que seria? Ó? Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho, o tecido corresponde aqui. O tecido, galerinha, é onde a imagem é formada. E onde é que a imagem é formada? Falamos isso algumas vezes hoje, hein? Boa, na nossa retina. Tá bom? Então seria a letrinha B de bola. Tudo bem? Tá legal? Tranquilo? A íris é a parte colorida do olho, tem nada a ver. A pupila é a abertura central, é o orifício da caixa. A pupila seria esse furinho bem aqui, seria a pupila. Né? A córnea é a lente da frente do olho, essa frente, a primeira lente, que é essa córnea, a primeira camada da gente aqui é a córnea. E o cristalino é a nossa lente interna, que fica mais dentro do olho. Tá bom? Beleza? Muito bem. Vamos lá! Vocês estão doidos para eu pegar a folha, né? Tá aqui a lista de exercício, ó. Vocês viram a lista de exercício aí? Mas calma, já vou chegar lá. Na pior hipótese, a gente mata a teoria e na terça-feira a gente fala da lista aqui.
Eu não coloquei gabarito. Não coloquei gabarito para provocar vocês. Que o gabarito, cara, não sei, vai lá atrás, vai lá atrás, aí, né? É uma falsa sensação de que ele está acertando. O gabarito ele é perigoso. Todo mundo gosta de gabarito. Eu também, quando eu pego a apostila, eu gosto de ele ter um gabarito, né? Porque é legal, pô. Mas ele tem esse problema. Tem gente que não se controla. O cara deu uma, apertou, não pode. Aí não pode, né? Não dá. Calma, não tô. Olha, tá até o iPhone falando comigo aqui, acho que eu dei algum grito aí. Vamos lá. Aí você faz sem gabarito, a gente corrige depois e vê quantos você acertou, quantos você errou. Só tem questão top aí. Fases da Lua, vamos comigo. Ihu! Qual é essa lua aí, pessoal? Essa é a famosa lua, né? É a lua dos namorados, não é isso? É a lua cheia. O professor Lobes, que adora uma lua cheia, vocês conhecem o Lobes, o Lobato? Não, o Lobato, aquele grande mestre, grande professor de matemática, coração imenso. Ele, professor, ele, lua do amor. O Lobato falou, isso é uma lua cheia hoje. Eu falei, rapaz, legal, cara. Aproveita, vai viver, vai namorar, né? Então, fases da lua, né? Muito safo, fase da então, que é a lua cheia, ele é fera. E aí, depois você tem aquela lua que fica meio assim, né? Que é o quê? Quem é que lembra? O quarto crescente, quarto que minguante, tem gente chegando agora, alguém dormiu muito, alguém dormiu muito, mas chegou, vamos lá, seja bem-vindo. Quarto crescente, aí depois o que a gente tem aqui? Bora, cadê? Cadê minha lua aqui? Aparece. Quarto minguante, boa. Por que quarto, professor? Porque na lua cheia, cara, você vê assim a lua, né? Não é isso, a lua cheia? Volta aqui, ó. Olha a lua cheia. O que você vê da lua aqui? Ah, professor, eu vejo toda a lua. Não, senhor. Você vê a metade da lua. Ah, é mesmo? Pô. Na lua cheia você vê uma face da lua. Você vê a metade. Você vê 50% da lua. Tem o outro lado que você não vê. Sério, professor? Tem o outro lado que você não vê. Entendeu? E quando você tem o quarto crescente ou quarto minguante, você vê a metade da metade. O que é metade da metade? É um quarto. Ah, olha! Por isso que é quarto crescente, quarto minguante, porque você vê um quarto da Lua só, 25%. Por isso que é quarto crescente, quarto minguante. Beleza? Tá claro aí? Certinho? Muito bem. E aí você tem a Lua o quê? Qual é essa Lua aqui? Fala para mim. Qual é a Lua aí? Oi? Hein, Beatriz? Bia, Dani, Gabriel? Cadê a galera? Anne, Ana Clara, Marcos, Rian. Que lua é essa daí, cara? É a lua nova, cara. É a lua nova. Lua não aparece, a lua nova não aparece. Ah, eu tava esperando a lua, tava esperando. Pegadinha. Essa lua aí é a lua nova. Então, a lua que não aparece, quando não tiver lua, é lua nova. E por que. E por que a Lua não aparece, cara? Vamos lembrar que a Lua não tem luz própria, né? Pois é, sabia. A Lua não, cara, a Lua não tem luz própria. Ela reflete a luz de quem? Ela reflete a luz do Sol. Então, quando a Lua muda a posição, por exemplo, a Lua nessa posição bem aqui, ó, tá vendo ela ali? Qual é a face da Lua que está para a Terra? É a face iluminada. Então aqui eu vou ver aquela lua bonitona no céu, ó. Tá vendo? Ah, essa aqui a cheia é. Ah, professor, mas eu tô vendo só a metade aqui. Não, cara, tu tá no espaço, tu tá aqui fora do planeta. Imagina você aqui, ó, né? Em Salinas, né? Eu em Coraci tomando água de coco, você olhando para essa lua, você vai ver uma lua bonitona no céu, cara. Você tá vendo a lua cheia. Ah, então é quem olha da Terra. Claro, pô, isso aqui é uma animação, aqui eu tô fora da Terra. Então essa lua aqui é a lua cheia, tá? Essa aqui que vai diminuindo é o quarto minguante. Quando a lua chega bem aqui, o lado que está para a Terra é o lado escuro, tá vendo que é o lado escuro? Qual é essa lua aqui que está com o lado escuro para a Terra? Essa é a lua nova. Então a lua nova está com o lado escuro para a Terra. Lua nova. Tá vendo aí? Beleza? Isso quer dizer que se eu olhar para a lua, eu não vou ver nada. Eu não vou ver. Porque a lua não tem luz própria. A luz está batendo, a luz do sol está refletindo desse lado aqui, ó. Pá, pá, pá. Reflete aqui, aqui não tem luz nenhuma. Então eu vou olhar para cá e não vou ver, né? Não vou ver a
lua, tá bom? É lua nova. A lua cheia, a luz está refletindo aqui, ó. Está refletindo aqui, ó. A luz está refletindo. Tudo bem? Beleza? E aí você está vendo a lua cheia. E no quarto minguante, ela está refletindo de um lado aqui, de uma parte. Você consegue ver uma parte da lua. Por isso que é quarto minguante. Tá? Então vamos lá, de novo, pessoal. Vamos voltar aqui para ver se você aprendeu. Vamos lá. Qual é essa lua aqui? Bonita, porque está toda com essa face iluminada para a gente, a famosa lua. Gente, isso é importante. Isso é muito importante. Vai cair na prova esse ano. Anota aí. Tô te falando, marca aí caveirinha. Põe uma caveirinha do lado aí. Grande probabilidade. Qual é essa lua aqui, cara? Vai. Lua cheia, tá? Lua cheia. Qual é essa aqui? Né? Quarto minguante. Qual é essa daqui? Com lado escuro para a Terra. Qual é essa daqui? Lua nova. Nova, tá? Qual é essa daqui? Olha como é fácil. Se eu tô na nova e vou para cheia, daqui para cá vai crescer. Se vai crescer, é crescente. Se eu estou na cheia e vou para nova, eu estou na cheia e vou para nova, vai diminuir. Se eu da cheia para nova diminui, esse aqui só apareceu o quarto minguante, né? Quarto minguante, tá? Se eu estou na nova e vou para cheia e vou crescer, esse aqui só apareceu o quarto aqui, o quarto crescente. Tá claro isso? Facilzinho de lembrar. Uma pergunta para vocês, uma pergunta aqui. Eu pensei, eu não consigo correr, porque isso aqui tanta coisa legal para falar para vocês, cara, que eu pensei, eu vou falar isso aqui em meia hora. Não dá, cara, tem muita coisa legal para falar. Ó, me diz uma coisa aqui, quais são as luas, quais são as fases que vão gerar eclipse? Tá? Ah, eu marquei até 10h15, 10h20 a aula, até mais 10h20. Aí, quais são as fases que vão gerar eclipse? Fala para mim. Onde é que eu vou ter? Eu vou ter na cheia e vou ter na nova. Cheia e nova é quando eu posso ter a formação de eclipse. Por quê? Porque na cheia a Lua pode entrar atrás da Terra. De repente você está olhando aqui, qual é a ilusão que você está tendo? Ah, a Lua vai se esconder aqui atrás da Terra. A Lua vai cair aqui atrás da Terra e vai gerar um eclipse. Né? Não é isso? Cara, mas isso não acontece sempre. Não é sempre que a Lua passa atrás da Terra, porque aqui na imagem ela pode te induzir ao erro. Aqui nessa figura, a Lua não está necessariamente alinhada com a Terra, ela está atrás. Imagina a Terra aqui, a sombra da Terra, tem a sombra da Terra, e a Lua passa por trás. Só que ela pode passar por cima da sombra, pode passar por baixo da sombra. Não necessariamente ela vai passar atrás, alinhada com a Terra. Então você tem a Terra, a luz bate do Sol aqui, a Terra é um corpo opaco e projeta uma sombra aqui. Tem uma sombra, um cone de sombra da Terra aqui atrás. A sombra própria da Terra aqui atrás, ó. A Lua normalmente passa por cima dessa sombra ou passa por baixo. Ela pode passar aqui? Pode. Quando ela passa bem na sombra, bem na direção, aí que eu vou ter o eclipse. Então, na lua cheia, não é toda a lua cheia que há eclipse. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas pode acontecer que é o eclipse da lua. A lua passar aqui por trás, ela se esconder aqui, é o eclipse lunar. Mesma coisa na lua nova. Na lua nova, pode acontecer da sombra da lua, sombra e penumbra, caírem na Terra. Aí é o eclipse do Sol. É o Sol que eu vou esconder. Se eu vou esconder o Sol, é o eclipse o quê? Solar. Já vou falar para vocês sobre isso. Fica calmo, fica calmo. Muito bem. Fala para mim, qual é o horário? Imagina a Terra girando bem aqui. A Terra girando. Vamos nos posicionar na linha do Equador. Onde nós estamos, né? Beleza. Que horas é bem aqui? Meio-dia. Meio-dia. Que horas é bem aqui? Bem aqui eu estou saindo do dia. Olha, aqui é dia e aqui é noite. Certo? Vocês concordam comigo? Aqui é o dia e aqui é noite. Bem aqui eu saio do dia para a noite. Mais ou menos o quê, pessoal? 18 horas. Claro que isso muda de acordo com a estação do ano, latitude, mas vamos pegar aqui a média, 18 horas. Vamos pegar aqui, que horas eu estou bem aqui atrás? Oposto, aqui atrás, aqui é meia-noite. Vou colocar 24, podia colocar 0, meia-noite. E que horas eu estou bem aqui, eu recebo os primeiros raios solares. Que horas eu recebo os primeiros raios solares? Bem aqui, eu estou saindo da noite para o dia. O que vocês acham? Primeiros raios solares, a luz do sol, isso, boa. 6, vamos colocar 6 horas. 5 alguma coisa, 6, vamos colocar média aqui, 6 horas, tá bom? Beleza? Tá. Então a Terra tem essa rotação aqui. Então aqui é o dia e aqui é noite. A lua nova é uma lua que aparece o quê?
que ela está no céu para a gente durante o dia. Então, a lua nova, você não vê essa lua nova à noite, porque ela está durante o dia no céu. Ó, e aí, cara, primeiro que ela está com um lado escuro para a gente, você não ia ver. Segundo que tem a luz do sol, então aqui também tem um sol imenso que ofusca. Então, o que acontece? É por isso que essa lua nova, ela encobre o sol. Por que ela encobre o sol? Porque ela está durante o dia. Se ela aparecesse à noite, não teria como ela encobrir o sol. O sol está do outro lado da Terra. Então, a lua nova é uma lua que está no céu durante o dia. Ela está durante o dia no céu. Aquela lua que aparece no final da tarde, início da noite, que aparece, né? Você vê aquele formato, parece um Czinho, aquela lua bonita, é o quarto crescente. O quarto crescente é uma lua que aparece aqui, ó. Ela começa a aparecer aqui, ó, no final, o quê? No final do dia, ali 5 horas, começa a escurecer, início da noite, até ali até umas, sei lá, umas 10 horas, 9 horas, ela aparece, depois ela some, tu vai sair do teu radar. Tu vai correr para cá, não vai mais conseguir ver essa lua. Então, essa lua aqui, pessoal, que aparece no final da tarde, início da noite, é o quarto crescente. Tudo bem? E às vezes fica um fenômeno legal, que fica o Sol e a Lua, fica os dois ali. É bem legal, tá? Beleza. Essa lua bem aqui, que aparece no final da noite, início da manhã, está amanhecendo e está a lua ainda aparecendo, e às vezes está o sol nascendo e está a lua aparecendo, estão os dois, aquela lua de final de festa, né? Não sei que ninguém vai para festa aqui, mas início da manhã, a lua que aparece no início da manhã é o quarto minguante. Então, o quarto minguante é uma lua que aparece quando está ali, né? De manhã cedo. Tudo bem? Beleza? E a lua cheia é a lua que percorre a noite toda. A lua cheia nasce ali 18 horas, né? Repara que ela aparece ali no horizonte 18 horas. Aí ela vai subindo, a lua cheia, meia-noite, a lua cheia está onde? Meia-noite. Ela está em cima de você, ó. Meia-noite, bem aqui, ó. Pode reparar que a lua cheia está em cima de você, aqui, ó. Bem aqui no ponto mais alto, aqui, ó. Tá? Aí depois ela vai descendo. Então a lua cheia, ela percorre a noite toda. Ela dá uma volta. Tudo bem? Ela dá uma volta. Na verdade, a Terra está girando, né? Então, a Terra está girando e você vê a Lua passando. É a Terra que está girando ali, tá? Então, 18 horas ela começa a aparecer, você começa a ver essa Lua cheia aqui às 18 horas. Meia-noite ela está no ápice, está lá, bonitona lá em cima, né? E depois ela vai descendo e até ela se pôr aqui, ela sair da tua visão, tá bom? Então, essa é a Lua cheia. Só essa dica aí para vocês. E, de repente, né? Tem algumas questões que podem colocar isso. A gente vai trabalhar isso, fica tranquilo, é o horário da Lua, tá? Então, só para ficar claro aqui, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Ó, deixa eu voltar aqui. Lua cheia, quarto o quê? Quarto minguante, Lua o quê? Lua nova. Aí tu vai ter quarto o quê? Quarto crescente, de novo Lua o quê? Lua cheia. Fases da Lua. Tá claro? E só para voltar aqui um pouquinho, pensa comigo um pouquinho assim, ó. Vamos lá. Opa, vou voltar um pouquinho aqui. Se eu estou bem aqui, o mês lunar, a Lua para dar uma volta, são aproximadamente 28 dias. 28 dias, tem alguém querendo entrar aqui, né? A Lua para dar uma volta. 28 dias. Então, basicamente, cada etapa dessa aqui são 7 dias. 7, mais 7, mais 7, mais 7. Então, o mês lunar, ele tem 28 dias, que é o tempo que a Lua leva para completar essa volta. Tudo bem? Anotaram aí? Anota aí que é importante essa observação. Vamos lá. Vou fazer uma questão daqui a pouco sobre isso, hein? Vou finalizar essa parte de eclipse. A gente vai fazer umas questões até para não passar um dia sem fazer. Vamos fazer sim, tá? Então, vamos lá. E aí, por que, como eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês que a Lua, ela, mesmo na Lua, daqui, ó, tá vendo essa Lua aqui? É uma Lua cheia. É uma Lua cheia. Aquilo que eu conversei com vocês, mas não está tendo eclipse. Por que não está tendo? Porque ela não está passando aqui atrás, ó. Ela não passa exatamente atrás da Terra. Ela está passando aqui embaixo. Isso é explicado porque o plano de rotação da Lua não é igual ao da Terra. Se a Lua e a Terra estivessem no mesmo plano, todo mês, a Lua cairia aqui atrás, eu teria o eclipse lunar, e todo mês a Lua ia cair aqui na frente, projetando a sombra dela na Terra. Todo mês isso ia acontecer. Então eu teria todo mês um eclipse o quê? Da Lua e um eclipse do Sol. Na Lua cheia, no eclipse da Lua, e na Lua nova, no eclipse solar.
Por que que a periodicidade não é mensal? Por que que a gente não tem todo mês os eclipses? Porque o plano da Lua não é o mesmo da Terra e Sol. Terra e Sol estão em um plano imaginário chamado eclíptica, a Lua gira um pouquinho inclinada aqui. Ah, professor, agora eu entendi. Entendeu o que estava conversando agorinha? Por isso eu não tenho todo mês eclipse, por causa dessa inclinação. Se todo mundo tivesse no mesmo plano, se a Lua girasse em cima da mesa, tivesse Sol, Terra e Lua em cima da mesma mesa, todo mês eu teria eclipse, todo mês, né? Isso não acontece. Então, por que que os eclipses acontecem? Como eu te falei, há uma inclinação. Há uma inclinação. Então, por exemplo, olha que figura legal aqui, ó. Você tem a Lua aqui passando abaixo da eclíptica, quando está o alinhamento Sol, Terra e Lua aqui numa direção. Você tem a Lua aqui passando em cima da eclíptica, porque o plano dela é inclinado. Aqui não tem como ter eclipse, impossível. Mesma coisa aqui, não tem como ter eclipse, porque a Lua está passando em cima do plano ou embaixo do plano. Mas nessas posições aqui, 2 vezes por ano, mesmo com essa inclinação, eu posso ter, né? É quando a Lua corta a eclíptica e ela está alinhada com o Sol. Coincidiu, ó. Ela cortou a eclíptica, porque ela sempre corta. Mas aqui, por exemplo, ela está cortando a eclíptica bem aqui, ó. Aqui ela está cortando a eclíptica bem aqui. A eclíptica é o plano. O eclíptico que eu falo é o plano imaginário do Sol e da Terra. Aqui a Lua atravessa esse plano aqui, atravessa o plano aqui, então não vai ter eclipse. Mas aqui, cara, ela está atravessando bem na frente, ó, ou bem atrás. Aqui eu vou ter eclipse. A mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente vai ter eclipse. Então, o eclipse pode acontecer quando há esse alinhamento. Quando o plano, quando a Lua corta aquele plano, estando alinhada com o Sol e com a Terra. Isso não é mensal, isso ocorre em média 2 vezes por ano, tá bom? Então, só para a gente reforçar, vamos lá. Bora ver se você entendeu para a gente fazer exercício agora. Acompanha comigo aqui, para a gente matar isso aqui. Qual é essa lua aqui, pessoal? Fala para mim. Bora, todo mundo agora. Qual é essa lua que está aí atrás? Bora, 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 bora. Qual é essa lua aí? Qual é? Pensa assim. Qual é o lado da lua que está para a Terra? É o lado iluminado ou o lado escuro? É o lado iluminado. Boa. Então essa é a cheia. Gostei. Tá? E qual é essa lua aqui? Qual é o lado da lua que está para a Terra aqui? Qual é o lado aqui? Aqui é o lado escuro, então essa é a lua nova. Bom, legal, já ganhei o dia, todo mundo entendeu. Na lua cheia, a lua pode passar por trás da Terra. Aí eu vou ter o eclipse o quê? O eclipse da lua, é o eclipse lunar. Boa. Na lua nova, a lua passa entre a Terra e o Sol, ó. Ela encobre o Sol. Então eu vou ter o eclipse o que aqui? Solar. Boa, gabarito. Quem está na sombra, bem aqui, é o eclipse total. Quem está na penumbra é o eclipse o quê? Parcial. Sombra total, penumbra parcial. Tá? Beleza? Aqui a gente tem. Então, antes de eu mostrar isso aqui, deixa eu te mostrar só para a gente sintetizar, depois eu aprofundo nisso aqui, tá? Só para sintetizar aqui. Só para sintetizar. Ó, bem aqui, rapidinho. De forma resumida, para ninguém esquecer mais isso, depois eu mostro ali umas coisinhas. De forma resumida, o que, que eu tenho aqui? Está aqui o Sol, tá? Está aqui o Sol. Esse esquema vocês têm aí no material de vocês, tá? Para não errar. De propósito, eu coloquei o Sol desse lado aqui para ver se você se confunde. Eu não sei eu não sei se na prova o Sol vai estar aqui, vai estar do outro lado, não sei se o cara vai colocar o Sol. Não importa, né? Então, o Sol estando bem aqui, essa primeira Lua, ó, o lado escuro da Terra é a Lua nova. Então, não esquece. Na Lua nova, eclipse do Sol, solar. E essa Lua aqui, com o lado iluminado para a Terra, é a Lua o quê? É a Lua cheia. Na Lua cheia, eu tenho o eclipse o quê? O eclipse lunar, tá bom? Voltando aqui, eclipse lunar. Beleza? Pega a tua postura de exercício. Vamos fazer uma questãozinha sobre isso? Vamos lá, rapidinho? Pega lá. Deixa eu abrir a outra apostila aqui para a gente ver. Tá bom? Beleza? Cara, que foto, que tela tá bonita aqui. A galera tá estudando hoje aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Galera estudando, foco total. Ó, aí, pessoal, com foco total, pressão total. Eu vou abrir aqui uma outra tela, que é a tela de exercício. Tá? Pega a listinha de exercício, só para ver se vocês entenderam, para a gente entrar numa outra jogada agora aqui. Finalizar aqui a aula com chave de ouro, hein? Só para ver se está bem claro isso aqui que eu falei para vocês. Pronto. Pegou lá? Deixa aqui.
Compartilhar. Vamos lá. Pessoal, dá uma olhadinha na questão número 3. Essa terceira tá bem legal, assim, para você ficar feliz, hein? Não errar, não errar, não fazer tolice, ganhar autoconfiança. Vamos à terceira, vamos lá. A figura ilustra, fora de escala, a ocorrência de um eclipse do Sol em determinada região do planeta Terra. Esse evento ocorre quando estiverem alinhados o Sol, a Terra e a Lua, funcionando respectivamente como fonte, que é o Sol, né? Anteparo, que é a Terra, anteparo é onde a sombra cai, projeta, e o obstáculo, que é a Lua. Muito bem. Então você tem aqui na imagem, ó, vamos ver aqui a imagenzinha melhor. Você tem aqui, ó, o Sol, aqui o Sol, que é a fonte. Você tem aqui o obstáculo, que é a Lua, e aqui você tem o anteparo, que é a Terra, que é onde a sombra vai cair. Então repara que a Lua, ela está localizada onde? Ela está entre o Sol e a Terra. Se a Lua está entre o Sol e a Terra, é um eclipse o quê, pessoal? É um eclipse do Sol, é um eclipse solar, né? Então, eclipse solar. Se é um eclipse solar, me diz uma coisa aí, qual é essa Lua? Que fase da Lua é essa quando eu tenho um eclipse solar? Que a Lua fica justamente entre a Terra e o Sol. Qual é essa Lua? Resposta, vamos ver. Para que possamos presenciar o eclipse solar, é preciso que estejamos numa época em que a Lua esteja em quê? Em Lua nova apenas. Então, letrinha o quê? Letrinha T de dado, tá bom? Tá claro essa daqui? Não tenho que errar. Tranquilo. Vamos para a próxima. Vamos lá. Quarta questão. Quarta questão. Vamos ver. No dia 14 de outubro de 2023, ocorrerá um eclipse solar anular que será visível do Nordeste do Brasil. O que é um eclipse anular? É um eclipse do Sol. É um eclipse do Sol onde o anel solar fica aparecendo. Já vou falar disso para vocês. Eu pulei porque eu queria primeiro reforçar, daqui a pouco eu volto e lembro. Então, quando ele fala em eclipse anular, o que é um eclipse anular? Não tinha. Ai, meu Deus, o que é esse anular? É o eclipse do Sol, cara. É um eclipse solar. Anular é solar. Só que é um eclipse. Ele fala aqui para ti no texto, né? Ele fala aqui, tá claro, ele está dizendo para ti, é um eclipse solar anular, tá? Então é um eclipse solar anular porque o anel solar fica aparecendo. Visível do Nordeste do Brasil. Considerando que o período de rotação da Lua em torno da Terra é 28 dias, acabamos de falar sobre isso, ainda em outubro de 2023, ainda em outubro, então no mesmo mês, ocorrerá um eclipse lunar no dia. E qual é o dia que vai ter o lunar? Se o solar foi dia 14, o lunar vai ser que dia? Imagina o Sol bem aqui. Então aqui está a Terra, tá? Terra. Ocorreu o eclipse solar, bem aqui, ó. Aqui foi o solar, a Lua nova. Lua cheia. Lua nova, meu Deus do céu. Tanta lua na cabeça, né? Lua nova. Então, na lua nova, eu tive o eclipse do Sol. Isso aconteceu dia 14 de outubro. 14 do 10, tá bom? E ele quer saber, nesse mesmo mês, vai ter um eclipse o quê? Lunar. Se vai ter um eclipse lunar, a lua tem que vir aqui para trás, ó. Tem que ser na lua o quê? Aí tem que ser na lua cheia. Boa. Muito bem, lua cheia. Então, o que vai acontecer? A Lua vai ter que sair daqui e chegar bem aqui, ó. Quanto tempo vai levar? Isso aqui é meia volta. Meia volta. Se para dar uma volta, a gente falou isso agora, ele reforçou aqui, te deu a dica, hein? Se para dar uma volta são 28 dias, daqui para cá, da lua nova para a lua cheia, vai levar quanto, pessoal? Vai levar quanto? Vai levar 14 dias. Mais 14 dias. Se são mais 14 dias, como é que fica? Se aqui é dia 14 com mais 14, aqui vai ser dia o quê? Dia 28 do 10. Lembra que são 7 para o quarto crescente e depois são 7 mais para chegar na lua cheia. Cada fase são 7. Tem uma lua bem aqui, ó. Nem precisava falar disso, mas tem ela bem aqui. Daqui para cá são 7, daqui para cá são 7. 7 mais 7, 14. É meia volta, 14.
tá? Então, eu vou ter justamente o quê? Dia 28, tá? Então, 14 de outubro, com mais 14 dias, eu vou ter 28 dias, talvez, dia 28, melhor dizendo. Então, dia 28, letra B de bola. Tá claro aí? Beleza? Legal, né? Só que foi fácil essa questão, porque o cara te falou aqui o período, eu não falava, vou deixar eu não pensar mais um pouquinho. Vamos aqui para a próxima. Posso repetir. Vamos primeiro aqui a pergunta da Bia. Vamos repetir aqui. Ó, olha só. Vamos lembrar de uma coisinha aqui? Vamos lembrar? Que a gente falou ainda há pouquinho, ó. Tá aqui o Sol, tá aqui a Terra, tá bom? Tá aqui a Terra. Aí você vai ter essa Lua, 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 tá bom? Vamos lembrar que a gente ainda ali estava conversando sobre isso. Legal te reforçar. Ó, para dar uma volta completa são 28 dias, tá? Essa aqui é a Lua nova, essa aqui é a Lua cheia, tá? Ó, vamos pegar esse sentido aqui de rotação, ó. Da nova para cheia, esse aqui é o quarto crescente, tá? Da cheia para nova, esse aqui é o quarto minguante, tá diminuindo, tá bom? Beleza? E aqui tá o Sol, a luz do Sol tá aqui, tá? Beleza. Então, são 7 dias daqui para cá, 7 dias, daqui para cá são mais 7 dias, daqui para cá são mais 7 dias, daqui para cá são mais 7 dias. Totalizando o mês lunar, que são 28 dias. A questão está dizendo que aqui é dia 14 do 10 de outubro. Tá? E também fala que para dar uma volta são 20. Se para dar uma volta são 28 dias, para dar meia volta daqui para cá, são quantos? São 14 dias. Então vamos pensar, se aqui é dia 14 com mais 14, qual vai ser essa data aqui? Aqui vai ser dia 28 do 10, que é justamente na lua cheia, quando acontece o eclipse lunar. É o que ele está perguntando para você aqui, ó. Me pergunta, né? Muito bem. Ainda em outubro de 23, ocorrerá um eclipse lunar. Então, eu estava no eclipse solar e vou para o eclipse lunar. Então, a Lua tem que sair daqui e chegar aqui. Quanto tempo leva para a Lua sair daqui e chegar aqui, dar essa meia volta aqui na trajetória dela? 7, mais 7 leva 14 dias. Como aqui é dia 14 com mais 14 dias, eu vou ter quanto? Eu vou ter dia, qual vai ser a data? 28. Por isso que a letrinha é o quê? Letrinha B. Então, o eclipse da Lua vai ocorrer no dia 28 do 10, que é quando a Lua sair daqui e vem para cá. Tá claro agora? Ficou claro aí a ideia? Boa. Tinha mais uma pergunta, deixa eu ver qual foi a outra pergunta. Professor, para entendi, o eclipse solar forma sombra e o penumbra não? Tá, não, vamos lá. Eu vou voltar daqui a pouco. O eclipse solar, só aproveitando aqui para explicar para vocês, é assim: você tem o Sol aqui, tá? Você tem a Terra, bem aqui a Terra. Repara aqui que a minha circunferência não é legal. E aí você tem a Lua bem aqui. O eclipse solar acontece quando a Lua fica bem aqui, ó. Ó, tá bom? Então aqui a Lua, que Lua é essa com o lado escuro? É a Lua nova. Aí em lua nova, olha o que a lua faz. Essa lua vai projetar na Terra a sombra dela, tá? Ela vai bloquear a luz do Sol. Como ela bloqueia a luz do Sol, fica uma região aqui que não recebe luz nenhuma. Essa região que não recebe luz nenhuma é a sombra. E aí na sombra eu vou ter o que eu chamo de eclipse solar total, total. Mas vou ter uma região que vai receber a luz parcialmente, ó. Essa região maior aqui, ó, recebe a luz parcialmente. Essa é uma região de quê? Essa é uma região de penumbra. Penumbral, região de penumbra. E aí na penumbra, o que acontece na penumbra? O disco solar, quem está na penumbra, uma pessoa na penumbra, vai ver o Sol e vai ver a Lua encobrindo uma parte do Sol apenas, não cobre todo o Sol. Tá? No eclipse total, o Sol é todo encoberto, o disco solar é todo encoberto. No parcial, o disco solar ele é encoberto uma parte, mas uma parte do Sol ainda fica aparecendo, por isso que é penumbra. E aqui é o que a gente chama de eclipse, tá? Eclipse solar, o quê? Agora vai ser o quê? Parcial, tá bom?
Então, o eclipse solar, ele pode ser total ou pode ser, tá, parcial. Quando é que ele é total? Ele é total para quem está bem aqui na sombra, nessa região bem menor, na sombra. O Sol é todo encoberto. Ele é parcial para quem está na penumbra, onde o Sol é parcialmente encoberto. Era essa a dúvida? Tá claro isso aí? Quando a Lua vai lá para trás da Terra, a Lua vai lá para trás da Terra, a Lua cai na sombra da Terra. Cai na sombra da Terra. Tá? A Terra também tem uma região de penumbra. A Terra tem uma região de sombra e tem uma região de penumbra. Quando a Lua cai na sombra da Terra, essa região bem aqui, ó, é o eclipse lunar. Quando ela cai na penumbra, a gente quase não percebe. A olho nu é difícil de perceber, a gente nem considera. É um eclipse penumbral da Lua, cara, mas a gente quase não vê isso. O olho nu não consegue perceber. A gente não percebe. Então, a gente só considera mesmo o eclipse lunar quando a Lua cai aqui atrás. Porque quando a Lua cai nessa região de penumbra da Terra, o olho humano não consegue perceber a diferença, a distinção. Ah, olha, a Lua está na penumbra da Terra. Não dá para perceber. Tá? Então, a Lua está na sombra. A gente só vê esse eclipse aqui de forma pragmática. É isso que interessa para a gente, quando a Lua cai na sombra da Terra. E aí, essa aqui era a Lua, o quê? Lua cheia. Daqui a pouco eu mostro uma imagem para vocês sobre a Lua cheia aí, entrando em eclipse. Tá bom? Beleza? Ficou claro agora aqui? Tá claro, gente? Fala para mim. Ficou sim, Dani? Tá claro? Vamos lá então, vamos seguir? Boa. Bom, agora olha essa outra questãozinha aqui, que eu achei bem legal também, deixa eu ver onde é que tá. Essa aqui. Essa foi do Enem. Essa quinta questão foi do Enem. Dá uma olhada aqui, aquilo que a gente já... Eu não entendi a tua pergunta, Lucas. Vai ocorrer do outro lado da Terra? Como assim do outro lado da Terra? Eu não entendi bem. O que vai ocorrer do outro lado da Terra? O eclipse pode ser de um lado ou do outro, né? Se a Lua está entre o Sol e a Terra, é o eclipse solar. Se a Lua está atrás da Terra, é o eclipse lunar. Apenas isso, tá? Beleza? Vamos lá. Ó, na quinta questão, ele fala assim: a figura mostra de forma esquemática uma representação comum em diversos livros e textos sobre eclipses. Apenas analisando essa figura, um estudante pôde concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta completa. Ocorrer 2 vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Olha, por que o estudante tem essa visão? Olha, ele olha para essa figura aqui, quem não entendeu a matéria, o que o cara vai imaginar? Poxa, eu vou ter aqui a Lua ou passando aqui entre a Terra e o Sol, ou aqui atrás. Então, eu vou ter 2 vezes ali, tá? Tudo bem? Tá claro isso aí? 2 vezes. E ele pergunta justamente isso para você. É, vai. Cara, que a ilustração não mostra isso. O eclipse não acontece. É, o eclipse não acontece todo mês por causa da inclinação. Essa questão vai falar sobre isso agora. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Então ele fala o seguinte: apesar da figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar e nem o lunar tem tal periodicidade, tá? Ou seja, se você olhar para essa imagem aqui, para essa figura, você pode cair na tentação, no erro de pensar assim: poxa, qual é essa lua aqui? Bora ver. Essa lua aqui atrás, ó, essa aqui atrás é a lua o quê? É a lua cheia, tá? O sol tá desse lado aqui, olha o sol aqui, ó. E essa aqui é a lua o quê? É a lua nova. Olhando para essa imagem, um aluno que não entendeu ainda, ou seja, não teve aprofundamento, é normal, é natural ele pensar: poxa, então eu vou ter aqui o eclipse do Sol e vou ter aqui o eclipse da Lua todo mês. E isso não acontece todo mês, né? Lembra daquela imagem que eu mostrei na outra apresentação para vocês? Isso não é mensal. Isso não é mensal por quê? Isso não é mensal porque justamente, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Daqui a pouco eu não quero ter que tirar essa apresentação aqui, daqui a pouco eu volto aqui para mostrar para vocês aqui, rapidinho, tá? Opa, fiz besteira aqui, rapidinho. Rapidinho, deixa eu voltar aqui para nossa aula aqui, tá?
Então, o que vai acontecer? Por que não acontece isso todo mês? O que a gente acabou de aprender? A gente aprendeu, vamos lá, galera, que o Sol e a Terra estão em um plano imaginário, Sol e Terra. E que a Lua, por sua vez, não está nesse mesmo plano. O plano da Lua tem uma leve inclinação, tá? Uma leve inclinação. Então, mesmo a Terra tendo a sombra dela aqui atrás, ó, na Lua cheia, a Lua não necessariamente está passando aqui atrás. Assim como também na Lua nova, que a gente já conversou um pouquinho, não é isso? Na Lua nova, a sombra da Lua não está necessariamente caindo na Terra, porque eles não estão alinhados. Agora, esse plano, lembra daquela imagem que eu te mostrei? Ele vai rotacionando junto com a Lua. E ao rotacionar junto com a Lua na sua órbita, junto da Lua, em torno do Sol, porque a Lua está orbitando a Terra e o sistema está orbitando o Sol. Nesse sistema de órbita em torno do Sol, pode acontecer que nesse plano, essa Lua cortar a eclíptica ao passar aqui ou ao passar aqui atrás. Isso pode acontecer, tá? Em média, 2 vezes ao ano. Só que aí a probabilidade de você ver isso é outra, cara. Você não vai ver 2 vezes ao ano, porque o eclipse ele pega uma faixa pequena na Terra. Além disso, além desse alinhamento, você tem que estar no lugar certo para ver o eclipse. Entendeu? É mais fácil você ver o eclipse da Lua, porque a área de visão do eclipse lunar da Terra é maior do que do eclipse solar. Então, nem sempre consegue se ver isso daí. Tá bom? Beleza? Tá? Então, justamente, então qual é a explicação para essa questão? Por que os eclipses não são mensais, como a questão aqui poderia induzir o aluno? Porque essa foto não mostra que a Lua está inclinada o plano dela, é uma foto chapada, né? É uma foto, né, no plano, não mostra isso. Mas há uma inclinação do plano da Lua. Então, a periodicidade dos eclipses é diferente da possível percepção dos estudantes ocorre em razão de quê? Qual é a resposta? Letra A, os eclipses noturnos serem imperceptíveis da Terra? Não, o eclipse da Lua, o eclipse lunar é um eclipse noturno, a gente vê. Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Boa, letrinha o quê, galera? Letra B de bola. Questão linda essa do Enem. Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Tá? É isso que gera. São esses detalhes que um livro de física não traz isso para você. Se pegar um livro lá, qualquer de física, ele não vai te dar essa informação. Tá? São esses detalhes que é importante a gente estar aqui ligado, para aprender. Tá bom? Bom, legal. Eu vou deixar para vocês, rapidinho aqui, eu vou deixar para vocês esse dever de casa de vocês fazerem as questões aí. Vocês vão fazer até a questão número... eu já fiz a maioria aqui. Na verdade, eu vou corrigir a 1, a 2. Eu estou só a 1 e a 2. As outras são matéria nova. Vou falar na próxima aula. Só a 1 e a 2. E aí, só para concluir aqui o raciocínio da gente, tá aqui o eclipse lunar. Olha o eclipse lunar. Você tem uma lua bonita. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aqui, vê se não... Opa, aqui. Você tem Qual é essa lua que está aparecendo aí, Quer ver? Vai aparecer. Que lua é essa que está aparecendo aí? Volta aqui, rapidinho. Que lua é essa daqui? Que lua é essa? É uma lua cheia. Você está lá à noite vendo a lua cheia, e aí a lua passa, tá? Ela já está, na verdade, na penumbra. Só que a gente não consegue perceber. Por isso que a gente só considera o eclipse lunar realmente na sombra da Terra. Então, essa lua cheia, ela está entrando ali na sombra da Terra. Nessa hora que ela entra na sombra da Terra, repara que aparece uma sombra aqui, De quem é essa sombra aqui? É da Terra, pô. E aí, repara que a sombra ela é circular, né? Foi uma das primeiras evidências de que a Terra não era plana, pô. A Terra é circular, porque a sombra é circular. Então, aí, contrariando os terraplanistas, é surreal que a gente ainda tenha isso. Não dá para acreditar, cara. A sombra da Terra, ela é circular, pô. Então, a Terra, ela é circular, tá bom? Então, você vê a sombra da Terra e a Lua entrando na sombra da Terra, se escondendo. O que está acontecendo aí? O eclipse, o quê? É o eclipse da Lua, ou eclipse lunar, tá bom? Beleza? Ela se esconde aí, tá? Muito bem. E aí, voltando um pouquinho mais, só dando um contexto, a gente aprendeu também
que quando quando a Lua está na fase de Lua nova, né? E ela passa bem aqui entre a Terra e o Sol, eu vou ter o eclipse solar, não é isso? E aí repara que legal, ó. Olha que legal. A órbita da Lua em torno da Terra não é uma órbita elíptica, não é uma órbita circular, não é um círculo, é uma órbita elíptica. Tá vendo aqui, ó? Ó, você tem aqui a Terra, tá vendo? Você tem a Lua girando aqui, ó. Olha que é uma órbita elíptica. Isso quer dizer que tem épocas que a Lua está mais perto da Terra, está mais pertinho, e tem época que a Lua está mais longe da Terra. Tá vendo aqui? A Lua perto e a Lua longe. Tá claro isso? O que isso provoca para a gente? Quando a Lua está mais perto da gente, a gente vê uma Lua maior. A Lua mais perto, ela fica maior. Vocês nunca repararam assim? Isaac, é semelhante a... Exatamente, Isaac comentou legal. Os planetas em torno do Sol, também as órbitas são elípticas, né? O ponto... Exatamente, lei de Kepler, gabarito, exatamente. Quem é que lembra? Os pontos mais perto, o ponto da órbita do planeta mais perto do Sol é o periélio, perto do hélio, periélio. E o ponto mais afastado é o afélio, afastado do hélio. Hélio é Sol, né? Então, ponto perto, periélio. Ponto afastado, afélio. Com a Lua também acontece isso. Eu tenho o perigeu e tenho o apogeu. Geu é terra, perigeu, perto da terra. Então, aqui, por exemplo, seria o perigeu. E aqui seria o apogeu. Ponto mais perto, em vez de ser periélio e afélio, é perigeu e apogeu, mas é a mesma ideia, mesma coisa. Então, quando a Lua está mais perto da Terra, a gente vê a Lua maior. Quando a Lua está longe, a gente vê a Lua menor. Vocês nunca repararam isso, não, gente? Tem Lua, pô, olha como a Lua está grande hoje. Olha como a Lua está menor. Vocês já devem ter reparado essa variação do tamanho aparente da Lua, né? Claro que a Lua não muda de tamanho, mas é uma variação aparente. Quando a Lua está maior, é porque ela está mais perto da gente. Quando ela está menor, é porque ela está mais o quê? Mais afastada. Muito bem. Isso, a velocidade é máxima no periélio e mínima no afélio, né? A velocidade dos planetas e no caso da Lua também, perigeu e apogeu, tá? Beleza. O que eu estou te falando? Imagina agora no eclipse. Eu tenho aqui o Sol, eu tenho aqui a Terra e eu tenho a Lua aqui no meio, né? Então, o que a gente acabou de aprender aqui, só para concluir o raciocínio, para não ficar nada no meio do caminho, tá? Beleza? Esse eclipse vai ser o eclipse do Sol. Essa aqui é a Lua nova. Agora, imagina essa Lua estando mais afastada da gente um pouquinho, mais afastada. Se a Lua estiver mais afastada no seu apogeu, o que vai acontecer quando ela está no apogeu? Se a Lua está no apogeu, ela fica maior ou fica menor? Hein? O que acontece quando a Lua está no apogeu? Ela fica menor. Boa, Dani, ela fica menor. Se a Lua está no apogeu, ela fica menor. Se ela fica menor, vocês acham que ela vai encobrir... Quando eu digo que ela fica menor, pelo amor de Deus, tá, gente? Ela fica aparentemente menor. É lógico que a Lua não muda o tamanho dela, pô. Mas se ela está mais longe, a gente enxerga a Lua com tamanho menor. A gente vê a Lua com ângulo visual menor. É igual quando você vê um navio de longe. Você vê um navio de longe, ele parece pequenininho, mas é o ângulo visual. Então, se a Lua está num apogeu, ela vai ter um tamanho aparente menor. Se o ângulo visual é menor, o que vai acontecer? Ela vai encobrir o centro do Sol, mas ela não vai conseguir encobrir todo o Sol. O disco solar fica aparecendo. Esse disco solar que aparece, ó, é o chamado anel solar. Tá vendo? Por isso que o nome do eclipse é eclipse o quê? Anular. Então anota aí na tua cabeça, anota na tua cabeça, na tua apostila também, para ficar claro. O que é o eclipse anular? É um eclipse solar. Anota aí, tá anotando? Eclipse anular é um eclipse solar. Boa, legal, Mainá, boa. O eclipse anular é um eclipse solar que ocorre quando... Tá anotando? É um eclipse solar que ocorre quando a Lua está mais afastada da Terra. É o eclipse solar que ocorre quando a Lua... Para até escrever. Lua, que lua é essa? Lua nova. É a Lua nova. É um eclipse solar que ocorre quando a Lua nova... Põe nova entre aspas, assim, nova. Porque Lua nova é a fase dela, né? Quando a Lua nova, fase de Lua nova, está mais... O quê?
afastada da Terra. Mais afastada. Então, ela está no seu o quê? Entre parênteses, escreva, entre parênteses, apogeu. Apogeu. Está mais distante da Terra, está no apogeu. Tá? Então, eclipse anular é um caso especial de eclipse solar que ocorre quando a Lua nova está mais distante da Terra, está no seu apogeu. Todo mundo entendeu? Se ela está no apogeu, ela fica aparentemente menor. Se ela fica menor, ela não encobre todo o Sol, ela encobre o centro do Sol e o anel do Sol fica aparecendo. Por isso que o nome é anular. Ah, professor, mas o senhor acha que isso pode cair? Claro que sim, pô. Não caiu essa do plano da Lua? Você não viu essa que a gente fez agora do plano da Lua? Acabei de fazer uma. Como é que não... Entendeu? Claro que pode cair uma pergunta dessa, do eclipse anular. Vai ferrar muita gente. O pessoal não sabe nem o que é o solar, quanto mais o anular. Beleza? Tá claro isso? Sim ou não? Pode vir uma questão sobre isso. E aí você já vai saber. Vamos juntos, tá? Galera, valeu. Terça-feira a gente finaliza essa apostila e eu falo da parte de cores na terça-feira com vocês. Viu só? Passou aí rapidinho, 1h30. Voou. Eu espero que vocês tenham conversado. Não foi muita coisa. Isso abre ideia para muita coisa, né? Um assunto muito legal para estudar e um assunto muito importante. Eu te digo que grande chance de uma questão esse ano de ótica ser sobre esse tema aí. Tá bom? Grande chance. Então, eu acho que vocês estão bem preparados, a gente aprofundou bem, nós vimos todos os detalhes de data, de tipo de eclipse, tudo, cara, tudo, vimos tudo, tá bom? Resolva as que ficaram aí, a primeira e a segunda, na aula que vem a gente corrige e fala da outra parte da aula 1 aí, tá bom? Beijo para vocês, vamos descansar, vamos passear com a família, tá bom? Beijo no coração, vamos juntão, tamo junto. Tchau, galera. Até terça, bom domingo. Valeu.